Eu gostaria de convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1. Aleluia. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1. Aleluia. Vou ler a partir do verso de número 3 ao verso 14. A Bíblia diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para te ver, para que eu transborde de alegria, pela recordação que tenho de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Verso de número 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, deste testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui destinado pregador, apóstolo e mestre. E por isto estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Eu quero que você feche os seus olhos agora, que você possa estar com o seu coração aberto. Seu coração é um solo, e a semente da palavra de Deus está sendo semeada desde o início desse culto. E essa semente, ela precisa cair em um solo bom em nosso coração, para que verdadeiramente ela venha crescer, para que verdadeiramente ela venha germinar, gerar frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Que você esteja com seus ouvidos atentos ao que o Espírito do Senhor quer falar contigo nesta noite, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra é verdade, e a tua palavra por si só já fala ao coração humano, Senhor. Mas eu estou aqui à sua disposição, para que o Senhor use a minha vida para falar com o seu povo, com a sua igreja, com a sua noiva, para que o teu nome seja exaltado neste lugar, porque essa casa é tua, esse povo é teu, foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, eu me rendo aqui ao senhorio de Cristo Jesus, para que o seu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Amém, amados?
O tema para essa ministração, essa reflexão, como este é o ano do compromisso com Deus, é Paulo, um homem compromissado com Cristo e com seus irmãos e com seu filho na fé. Queridos, é impossível nós falarmos, declararmos que temos compromisso com Deus, mas não temos compromisso com os irmãos, que não temos compromisso com as pessoas que se assentam ao nosso lado nessas belas cadeiras. É impossível nós dizermos que temos compromisso e que amamos a Deus, mas nós odiarmos os nossos irmãos e não sentirmos misericórdia dos nossos irmãos e não nos entristecermos por talvez as condições as quais os nossos irmãos estão vivendo. Porque como nós podemos dizer a Deus que o amamos a quem não vemos, mas nós odiamos ao irmão a quem nós vemos? E Paulo vem chamar a atenção de Timóteo, e essa carta não só foi direcionada somente para Timóteo, mas a igreja de Éfeso, onde Timóteo pastoreava, também ouviu essa carta, que também chegou para nós aqui hoje. E como o tempo já está avançado, eu gostaria de me dedicar mais propriamente a partir do verso 6, onde Paulo vem chamar a atenção de Timóteo para que ele reavive o dom que havia sobre ele. A igreja, nesse tempo, estava passando uma perseguição terrível, onde os irmãos foram dispersos para todos os lados, e aqueles que confessavam a Jesus publicamente, eles poderiam ser decapitados, aprisionados, ou até mesmo queimados em fogueiras, por professarem a sua fé em Jesus Cristo. E Paulo estava aqui no fim da sua carreira, tanto que ele vai dizer aqui depois, mas no final: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Muitas pessoas haviam abandonado o velho apóstolo, muitas pessoas haviam deixado de lado e já não queriam reconhecer este velho amigo. E muitas pessoas também haviam até mesmo abandonado o Evangelho do Senhor Jesus, porque não tinham a sua fé firmada nas Escrituras da Palavra de Deus. E quantos de nós aqui, queridos, muitas vezes queridos, por alguma perseguição que nós sofremos, por alguma tribulação que nós enfrentamos, por alguma luta que nós estamos encarando diariamente, semanalmente, mensalmente, e tem durado até anos, nós abandonamos a palavra do Senhor, nós abandonamos ao Senhor Jesus, nós deixamos de lado aquele que entregou a sua vida para nos resgatar da morte e nos levar para a vida eterna. A nossa vida nessa terra é passageira, somos peregrinos em terra alheia. Existe uma terra que é eterna, que está guardada com Deus, e aquele que perseverar até o fim herdará ela eternamente, para sempre. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que as leves e momentâneas tribulações que nós enfrentamos aqui não podem ser comparadas com a glória que será revelada em nós, mas nós precisamos resistir até o fim. Nós vivemos uma realidade hoje diferente da de Paulo. Paulo estava sendo julgado e condenado por causa da sua fé e da sua profissão de
de fé em Cristo Jesus. A nossa realidade é diferente. A nossa porta está aberta. Nós não precisamos nos esconder para nos reunirmos e falar de Cristo. Agora, se põe no lugar de Paulo. Se você fosse perseguido, apedrejado, chicoteado, xingado, humilhado, e mesmo assim continuar confessando a sua fé em Cristo, como você se vê numa situação dessa? Mas nós, por muito menos, queremos abandonar o Senhor, queremos abandonar aquilo que o Senhor colocou sobre nós. Timóteo era um jovem pastor, tímido, tinha suas enfermidades. Quem aqui não tem? Quem aqui não tem timidez? Quem aqui não passa por doenças, por enfermidades? Mas Paulo vem e chama Timóteo, reaviva o dom que há em ti. E quantos aqui querem abandonar seus dons, seus talentos, seu chamado, sua vocação, seu propósito em Deus, que Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo? Deus não teve uma ideia há 2 anos atrás e te entregou isso. Na eternidade, Deus já te via com isso. Então, queridos, ouçam bem. Paulo tinha um compromisso com Cristo. Mas o compromisso com Cristo não era algo egoísta. Ele se importava com as outras pessoas. Ele se importava com as pessoas que verdadeiramente queriam a Jesus. E muitas vezes estavam desanimados, mas Paulo foi lá e chamou ele. Ei, Timóteo, se levanta. Se levanta daí, Timóteo. Você tem um dom, você tem um talento, você pode ser algo de bênção nas mãos do Senhor. No verso 6 ele diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aí no verso 7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós temos o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que nós recebemos o selo da promessa. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor jorrará de dentro de nós palavras de vida eterna. A Bíblia diz que nós somos portadores da vida de Deus. E nós não podemos focar no medo. Muitas vezes nós nos apegamos tanto ao medo que ele nos paralisa, que ele nos faz retroceder, nos faz voltar para trás, nos faz desanimar daquilo que está à nossa frente. Mas como eu vou vencer o medo? Como eu vou superar o medo? Focando no amor de Deus. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E quem pode me levar a acessar este amor? Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esses dias eu preguei aqui e eu falei algo sobre isso. E muitas vezes
Nós entramos em um ritual religioso tão frenético que nós achamos que nós não dependemos mais de Jesus. Que a partir do momento que eu tive acesso ao trono da graça, quando o véu se rasgou, Jesus já não serve mais. Mas a Bíblia diz que nós temos que continuar olhando para Jesus, continuar olhando para Cristo, porque quando eu olho para o lado, quando eu fico desapercebido, olhando para o homem, eu caio. A Bíblia diz que nós temos que olharmos para Cristo e nós seremos iluminados. Cristo é nosso guia, é o nosso condutor, é o nosso auxílio, nosso refúgio, é o nosso advogado, é a nossa cura, é a nossa libertação, é a nossa salvação, está em Cristo. Então jamais podemos imaginar que nós podemos chegar a Deus se não for por meio de Cristo Jesus. Seu sacrifício vigário, sua morte na cruz, foi para nos perdoar, foi para rasgar o escrito de dívida que era contra nós, para perdoar todos os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, nos lavar de toda iniquidade, nos santificar por completo para Deus, e a sua obra redentora ainda está em processo em nossas vidas, nos santificando, nos lavando, nos purificando, para que cada vez mais a glória de Deus esteja em nós. Se nós focarmos no amor, nós venceremos o medo, porque quando nós focamos em Jesus, nós começamos a receber a sua vida, e a sua vida, o seu amor vai nos enchendo, e o medo vai perdendo espaço, a covardia vai perdendo espaço, e é aí que nós vamos adquirindo da parte do Senhor amor, poder e moderação. E moderação aqui é equilíbrio, é o autocontrole, é o domínio próprio. Porque Timóteo, ele ia ter que enfrentar falsos crentes. As falsas doutrinas estavam invadindo a igreja, mas ele ia ter que combater. E como ele ia combater isso se não fosse pelo poder de Deus? Amém. O poder de Deus nos capacita para realizar a obra de Deus. Sem o poder de Deus, somos vasos vazios. Você é um vaso de Deus, escolhido por Deus, para ser usado por Deus. E nós precisamos nos encher cada vez mais. E quando começa a encher e chega na boca, o que acontece? Começa a derramar, não é? Quando nós nos enchemos de Deus, nós começamos a derramar de Deus sobre a vida das pessoas. Você tem vida de Deus, e você pode derramar a sua vida de Deus na vida de pessoas. Você tem vida de Deus, querido. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E muitas vezes nós acreditamos mais nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem um amigo meu que está na Irlanda e eu estou acompanhando ele, aconselhando ele, e hoje nós estávamos falando sobre esse versículo, e eu falando para ele que ele precisa se alimentar da palavra, porque Jesus venceu Satanás no deserto por meio da palavra. Ele declarava a palavra, ele verbalizava a palavra. E se ele não guardar a palavra no coração dele, eu disse, se você guardar
a palavra de Deus no seu coração e na sua mente, quando a mentira do diabo soar nos seus ouvidos, você declara a palavra. Mas declara a palavra de uma forma que os seus próprios ouvidos possam ouvir. Mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas também está escrito que somente ao Senhor adorarás, somente a Ele prestarás culto. Amém. Então o diabo se foi, resistiu ao diabo. No verso 8, a Bíblia diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Queridos, Paulo disse para Timóteo: e não se envergonhe do testemunho do Senhor. Continue proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer contigo, Timóteo, continue falando de Jesus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tenha vergonha, porque aquele que se envergonha de Jesus, Jesus se envergonhará dele naquele dia. Isso é sério. Continue pregando e testemunhando a vida de Cristo. Não cesse de falar de Cristo. E Paulo diz também: não te envergonhes de mim. Quantos de nós, queridos, temos vergonha dos nossos irmãos? Quantos de nós rejeitamos os irmãos, tratamos as pessoas com desdém dentro da igreja? Paulo disse: muitos se envergonharam de mim, muitos me abandonaram, muitos viraram as costas para mim. Eu estou aqui preso em Roma, já estou para ser entregue. Era como se ele estivesse na sala próximo ao seu martírio. Eu estou aqui pronto para morrer. Mas Timóteo, não se envergonhe de mim, porque eu sei em quem tenho crido. Se você analisar depois, você lê na sua casa. Termine de ler 2 Timóteo. Hermógenes, Fígelo, abandonou Paulo, virou as costas e foi embora. Tchau, fui. Mas o Senhor Jesus não abandonou os seus. Paulo estava lá jogado numa masmorra, acorrentado pelos pés, cheio de bicho, um lugar insalubre, frio, tanto que depois ele pede para levar a capa dele, porque o inverno estava chegando. É bom ficar sozinho no inverno? Quando está frio, o que a Bíblia fala? É bom ser dois, porque um esquenta o outro. É bom ser dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Queridos, Deus, Ele representa isso de uma forma tão íntima, que Ele usa o amor de uma mãe, de um filho, para ilustrar o amor e o cuidado que Ele tem com cada um de nós, quando Ele disse: pode uma mãe que amamenta seu filho no seu seio abandoná-lo? Ainda que ela abandone, eu, todavia, jamais te abandonarei. Ainda que todos virem as costas, queridos, o Senhor nos acolherá. Aleluia. O Senhor não nos abandona. Amém. O Senhor não te abandonou.
Reavives o dom de Deus que é em ti. Foque no amor de Deus. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está dentro de você. E Ele vai gerar em você amor, poder e moderação. Amor, poder e moderação. Domínio próprio. Equilíbrio para lidar com as demandas do seu ministério, com as demandas das suas guerras no trabalho, na família. Porque é só o Espírito do Senhor que pode nos capacitar a viver uma vida que glorifica a Deus, a uma vida que exalta a Deus. Paulo, ele tinha um compromisso com Cristo. Paulo teve um impacto com Cristo no livro de Atos, e a vida dele foi transformada para sempre. Quando ele disse: eu sei em quem tenho crido, eu acredito que passou na mente dele quando ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco. Ele viu o Senhor, ele reconheceu que era o Senhor. O Senhor o libertou, o Senhor o salvou e fez dele o maior líder do cristianismo. Aquele que dedicou a sua vida por completo ao Senhor. Mas ele sabia que tudo que ele estava sofrendo nem se comparava com a eternidade que o aguardava. E ele disse: morrer para mim é lucro. Porque ele sabia, ele tinha convicção de que a morte já tinha sido vencida por Jesus. O que restava para Paulo era a eternidade, a vida eterna. E é isso que nós temos que esperar. Que as tribulações de agora que você está enfrentando não podem ser comparadas com a glória que será revelada na sua vida. Há algo maior da parte de Deus nos aguardando. Suporta, querido. Espera mais um pouco. Se fortaleça em Deus. Porque essa luta que nós estamos enfrentando vai passar. Esse tempo de cativeiro vai passar. E um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Um dia nós herdaremos as promessas de vida eterna do Senhor. Porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da glória.